O Impressões está de volta e hoje o nosso entrevistado é o deputado João Bosco Carneiro Júnior. Além de deputado, ele também já exerceu um outro cargo, que foi a Secretaria Executiva de Administração Penitenciária. Como é que foi essa função, deputado? Foi uma experiência de vida muito boa, né? Na verdade, eu não conhecia o sistema penitenciário e a partir do momento que eu fui designado, nomeado pelo governador para ser secretário executivo, a gente passou a conhecer a realidade. Fui adjunto do secretário Valber Virgulino, né, e atuei principalmente na parte administrativa. Então a gente viu a realidade do sistema prisional da Paraíba, que não é diferente do Brasil, né? A sociedade precisa ter, não só a sociedade, mas os políticos, os gestores, precisa ter um olhar mais humano para o sistema, né? Porque o sistema existe ali uma quantidade significativa de seres humanos, né? E que a pena tem que cumprir sua função, né, jurídica, que é, além da punição do Estado, a possibilidade de ressocializar. De ressocialização. E o Estado tem como cumprir essa tarefa de ressocializar? É uma tarefa difícil, mas havendo a integração também da sociedade, né, das instituições, pode-se resgatar muitas pessoas que, por determinados motivos, ou por fatalidades, cometeram algum ilícito. Então, diante da gravidade da situação, inclusive das precariedades do sistema no Brasil todo, nós adquirimos essa experiência e foi muito boa, muito positiva, e hoje a gente se sente assim mais, inclusive, preparado para atuar como homem público em defesa do sistema penitenciário. Falar do sistema penitenciário é também falar sobre um assunto que tem sido extremamente discutido na atualidade, que é a tese da redução da maioridade penal. E o senhor que teve essa vivência, tanto como jurista, quanto também como secretário, deputado, o que é que o senhor acha? É necessário reduzir a maioridade penal? Olha, eu até... Pode até ser que alguns né, não compreendam, mas por conhecer o sistema e por não querer também fazer aquele discurso politicamente viável, né, na moda, na verdade, minha opinião pessoal é que deve haver a redução da maioridade penal para os 16 anos. Eu digo isso com a convicção de que, como fui gestor do sistema penitenciário, nós verificamos que esse modelo, a sociedade, essas últimas gerações, elas foram vítimas, né? Se tornaram muitos jovens, a partir de 10, 11 anos, se foram para a marginalidade por uma questão de falta de oportunidade. E o que nós verificamos, quando esses jovens chegam aos 18 anos, muitos deles cooptados pelo crime organizado, eles têm cometido vários delitos. E, na verdade, se diz que a redução vai colocar os jovens na cadeia, no sistema prisional, e eles vão aprender mais, mas a gente tem que encarar as coisas de forma correta. Na verdade, essas pessoas que começam a cometer crime, felizmente, na fase de formação, quando chega aos 18 anos, que tem cometido vários crimes, é muito difícil a ressocialização. Inclusive, a crueldade, os atos praticados por essas pessoas são desumanos. Isso é uma coisa que se constata no dia a dia. Então, dizer hoje que o jovem, que 16 anos, não tem um discernimento, e principalmente para o cometimento de crimes hediondos, eu acho que isso é querer dizer que isso vai resolver a situação da violência, não vai. Mas também dizer que o jovem com 16 anos não tem um discernimento, eu acho que isso, se a população já tem um sentimento de impunidade, eu acho que isso até se aumentar esse sentimento. Então, agora, isso não é uma medida conclusiva para se resolver, mas eu acho que deve ser reduzida a maioridade para os 16 anos e deve também, já devia ter sido feito pelo governo federal, pelos governos, pelo Estado brasileiro, políticas públicas de inclusão social.
de dar oportunidade ao jovem de se profissionalizar, de estar em escolas dignas para ter um horizonte, ter uma perspectiva de vida profissional. Não querer fazer discurso para a plateia, querer fazer discurso muito bonito, atuais, mas a verdade é essa, que o que a gente vê nessas casas de ressocialização socioeducativa é realmente, infelizmente, e o que nós verificamos, ele não chega aos 25 anos de idade. Se jovens que cometem esses crimes, quando chegam aos 25 anos de idade, são mortos pelos chefes do tráfico de gangue. Então, até isso seria, no meu entendimento, possa até ser contestado, mas no meu entendimento isso é até uma proteção. Se eles estão sendo levados para esse caminho, que chega aos 18 anos, já com vários crimes, que vão cumprir pena, quando chega no sistema, que vão continuar cometendo crimes e vão terminar sendo executados pelo crime organizado aos 25 anos. Então, a causa maior da violência é as drogas, que precisa ser combatida. Combatido o tráfico de drogas com mais energia por parte do governo federal, né, que é o responsável por essa política pública, e sim, tratar a droga com políticas nacionais de prevenção, de redução de danos, de assistência aos usuários. Então, eu acho que, nesse contexto, os jovens são vítimas, mas nós temos que encarar a realidade. Então, por isso que a minha opinião pessoal é que essa redução, ela não é o que vai resolver, mas ela é pertinente no atual mundo, na atual sociedade que a gente vive. Deputado, ainda falando sobre o seu segundo mandato, o atual mandato, o senhor é um dos autores da PEC do voto aberto e também tem defendido aqui a extinção das sessões secretas. Eu sou autor, juntamente com vários outros deputados, da PEC do voto aberto. Disse essa minha posição no primeiro pronunciamento que fiz nessa legislatura. Por quê? Porque o homem público deve assumir suas posições. Transparência pública passa também pelo legislativo. Quando a gente elege é diferente do voto secreto para o cidadão, que ele tem que se proteger das pressões de todos os níveis, mas o representante, o parlamentar, que recebe a procuração do eleitor para representá-lo, o que é que ele tem que esconder? Então, por isso que eu advogo e faço a defesa, apresentei tanto a PEC como também um projeto de resolução para que o voto seja aberto em todos os sentidos aqui nessa casa e também se acabe com a possibilidade de sessões secretas. Outro tema abordado nesse seu atual mandato é a questão de ampliar-se a capacidade legislativa dos deputados. De que maneira o senhor pretende fazer isso? Olha, outra coisa importante, Cláudio, é a questão da competência legislativa do parlamentar. No estado da Paraíba, a Constituição ela restringe ao parlamentar a competência de legislar sobre matérias tributárias e sobre serviços públicos. Não o serviço administrativo, mas o serviço público no entendimento de que são aqueles serviços prestados pelo Estado que tem o seu fim a população. Então, na Constituição Estadual, divergindo inclusive da Federal, que na Federal, a Constituição Federal não existe mais essa restrição, na do Estado existem essas duas restrições. Então, a PEC que nós apresentamos agora já no segundo período legislativo é no sentido de se abolir do texto constitucional essa restrição de que matérias tributárias e matérias que tratam de serviço público sejam de competência exclusiva do Poder Executivo. Essa competência, após apreciação e votação e aprovação da PEC, vai ser não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo. E o senhor acredita que haverá condições de aprovar essa PEC aqui na Assembleia? Eu acredito que sim, porque eu acho que eu defendo, sou da base do governo, Ricardo Coutinho, por entendimento de sei que o projeto é importante para a Paraíba. Os poderes são autônomos, harmônicos, sempre tem colaborado, os deputados têm dado uma prova na verdade, de apoio ao governo, que é importante nesse período, inclusive nesse período de crise, a interação de todos os poderes, a harmonia, mas também tem que ter independência e a gente tem que os deputados são eleitos para representar o povo. Ora, se a gente não tiver a possibilidade de legislar sobre serviços públicos, não é criando despesa, mas legislar sobre o que já está no orçamento. O senhor poderia dar um exemplo dessa legislação sobre serviço público? Posso. Serviços públicos, por exemplo, inclusive eu tinha esse entendimento no início da legislação, antes de estudar mais a matéria. Serviço público, um deputado quer criar, por exemplo, acrescentar, ou então criar um programa de educação, né, na área de educação,
vou dar um exemplo, de educação no trânsito. Criar um tipo de programa que faça com que na grade curricular do Estado exista ênfase para a educação no trânsito. Dando só um exemplo hipotético. Não pode ser porque o deputado não pode legislar sobre serviço público. Ora, serviço público, o deputado, no meu entendimento, que é o entendimento majoritário na doutrina e pacífico nos tribunais, é que o serviço público, em relação à organização administrativa, o funcionamento da Secretaria de Educação, por exemplo, é de competência exclusiva do Poder Executivo. Mas serviços que são prestados à população, que é o conteúdo que vai ser transmitido, aí sim, aí o deputado tem a legitimidade de fazer, porque ele está fazendo de acordo com os interesses da população. E aí, se for alguma coisa exorbitante, o Poder Executivo tem o poder também na verdade, vetar. Mas eu acho que o poder parlamentar não pode também, inclusive a competência do Estado, das Assembleias Legislativas Estaduais, elas são muito reduzidas já pela Constituição. A União concentrou muita competência legislativa federal. Muitas matérias são de competência exclusiva da União. Outras são de competência dos municípios. E as que não são de competência do município, exclusiva do município da União, que são do Estado. Então, na verdade, o Estado do Brasil, as Assembleias Estaduais já estão, a sua competência já está reduzida. E numa situação, diante disso, que é uma coisa constitucional, a gente também não ter essa oportunidade de abranger essa competência legislativa, eu acho que não é conveniente. Daí porque eu fiz essa propositura apartidária, com o pensamento apenas de fortalecer o poder legislativo e também ampliar as possibilidades da gente, na verdade, desempenhar nosso trabalho de acordo com os anseios da população. Ok, deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões. Eu que agradeço, Cláudio, estou à disposição e muito obrigado a todos. Viu? Bom, nós chegamos ao fim de mais uma edição, agradecendo pela sua audiência e lhe convidando para estar conosco na próxima semana em mais um Impressões aqui na TV Assembleia. Até lá!